Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes. E hoje nós vamos estudar inglês com o filme Titanic, no Brasil conhecido como Titanic. Então, para começarmos essa aula, já deixa seu like aqui para você me ajudar com este trabalho aqui na internet. E bora lá estudar inglês com Titanic. Esta cena que nós vamos analisar é a cena em que os personagens aqui descobrem que o navio de fato iria afundar em menos de 2 horas. Bom, a conversa que nós vamos ver aqui é a conversa entre este personagem aqui, que é o Capitão Edward Smith, o capitão do Titanic, juntamente com o criador do Titanic, o Thomas Andrews, aquele que projetou o navio. Bom, vamos começar aqui assistindo esta cena sem legenda alguma. E eu gostaria que você comentasse aí no chat ao vivo o quanto que você consegue entender dessa cena sem legendas. Vamos lá. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. How much time? An hour. 2 at most. É isso aí, comente aí o quanto que você conseguiu entender dessa cena, dessa conversa entre eles. Nós vamos fazer o seguinte, vamos assistir mais uma vez sem legendas. Comente aí se agora vai ficar um pouco mais fácil de compreender. Vamos lá. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. How much time? An hour. 2 at most. E é isso aí. Agora, para analisarmos de maneira mais detalhada, vamos assistir com legendas em inglês. Comente aí de 0 a 10 o quanto que você consegue entender agora com legendas em inglês. Vamos lá. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. How much time? An hour. 2 at most. É isso aí. Agora, como de costume, como sempre fazemos aqui no canal, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra, tradução, sentido e pronúncia. Vem comigo então, já pega o seu caderno, já pega o seu bloco de notas aí. Hoje é sábado, mas nós vamos estudar, hein? Vamos lá. A primeira frase que nós temos para analisar é o seguinte. Preste muita atenção porque nós vamos analisar aqui, executar essa cena, frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. From this moment, no matter what we do. Vamos lá, eu gostaria que vocês nesse momento escrevessem aí no chat ao vivo. O que significa esta frase? Vamos lá, vamos traduzir juntos, frase por frase, palavra por palavra. Bom, em relação à pronúncia, from this moment, no matter what we do. From this moment, no matter what we do. Para começarmos, quando ele diz from this moment, significa deste momento em diante, daqui em diante, a partir deste momento. Essa palavra, from,
sempre indicará um ponto de origem. Então, from this moment, a partir deste momento, daqui para frente, e aí depois ele diz, no matter significa não importa, what we do, o que nós fazemos, não importa o que nós façamos. Então, from this moment, a partir deste momento, no matter what we do, não importa o que a gente faça, não importa o que façamos. Vamos reescutar então essa frase. Preste muita atenção e repita após os personagens pronunciarem. Quando você ouve, entende e repete, quando você reproduz, você de fato aprende cada uma dessas palavras. Não fique apenas no modo telespectador só para entender a tradução. Entenda como se pronuncia e o principal, a aplicação. Como que você pode pegar essas palavras dessa cena e você mesmo criar as suas próprias frases. É sobre isso, viu? Vamos lá. From this moment, no matter what we do. Então, from this moment, no matter what we do. From this moment, no matter what we do. E aí, vamos para a segunda frase desta cena. Let's go. Titanic will founder. Titanic will founder. Titanic, obviamente é o Titanic. Will está indicando futuro. E aí depois do will temos o verbo founder, que significa naufragar. Você pode adaptar para afundar. Então ele está dizendo simplesmente o Titanic vai naufragar. Afundará. Naufragará. Não sei nem se existe isso, né? Naufragará. Naufragará. Seria desse jeito, né? Falei errado. Enfim, naufragar, no futuro, naufragará. Então, ó, o Titanic naufragará. O Titanic vai afundar, né? Bom, comentem aí se vocês entenderam a função do verbo founder. O que nós estamos fazendo aqui é traduzindo palavra por palavra. Então, quando ele diz Titanic will founder, o Titanic vai afundar, vai naufragar, naufragará. Vamos então para a próxima frase. But this ship can't sink. Vamos lá. A frase do Smee, aquele homem que estava tão preocupado com a manchete do Titanic quando chegasse ao seu destino, ele diz o seguinte: But this ship, mas este navio, but significa mas, this significa este ou esta, ship significa navio, barco, nesse caso navio, né? Can't, não pode. Can't é uma junção de can, not. Can significa poder, né? Sentido de possibilidade, nesse caso não pode. Can't. Sink também significa afundar. Então, but this ship can't sink. Mas esse navio não pode afundar, né? Não é capaz de afundar. Ele não afunda. É como se ele estivesse dizendo assim, mas esse navio não afunda, né? Afinal, era essa a manchete que eles tinham, né? O navio que não afunda. Por essa razão que eles tinham menos botes salva-vidas dentro do navio, para que não ocupasse tanto espaço, porque eles realmente acreditavam na ideia de que esse navio era impossível de afundar. Uma das falas deles era que nem Deus afundaria aquele navio. Enfim, já sabemos como essa história terminou. Mas vamos ouvir aqui desde as primeiras frases dessa cena. Vamos lá, preste muita atenção aí o que nós já analisamos até aqui. From this moment, no matter what we do. A partir deste momento, não importa o que nós façamos. Titanic will founder. Titanic will founder. O Titanic vai afundar. But this ship can't sink. E aí ele fala, mas esse navio não pode afundar. Não é capaz de afundar. Ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. Bom, aqui é uma curiosidade muito importante sobre o Titanic. Bom, primeiramente, eles utilizam o pronome she para se referir ao navio. Sim, você já me ouviu falar aqui que você usa he e she apenas para pessoas. Mas aqui vai a curiosidade. Você também pode utilizar he ou she
para objetos ou animais de muito apreço, de muito valor. Isso aqui é muito importante você entender, tá? A gente aprende que você usa it para se referir a objetos e animais, porém, se você tem muito apreço, muito carinho, muito valor por aquilo, você pode utilizar he ou she. Dentro do filme, dentro da história, eles se referem ao Titanic como she, como se fosse um substantivo feminino, né? Ela. Claro, no português a gente fala ele, né? Bom, quando ele fala que she is made, ela é feito. Nós vamos adaptar para ele é feito. É diferente, né? É esquisito você se referir ao Titanic como ela, né? Ela vai afundar, ela é feita... É estranho, né? Então nós vamos adaptar para ele, tá? Mas fique claro que eles se referem ao Titanic como she. Eles poderiam ter usado it? Poderiam, só que quando usa he ou she, representa um certo apreço por aquilo. Então você vê isso muito em situações nas quais as pessoas se referem aos seus animais de estimação, se referir como he ou she, tá tudo bem, não tem problema algum. Você vê muito isso em filmes de guerra, quando os soldados se referem às suas armas como she, tá tudo bem também, faz parte, né? Enfim, she's made, ela é feita. Bom, você vai adaptar aqui para ele é feito, se referindo ao navio, certo? Ele é feito of iron, de aço, de ferro. Na verdade é de ferro, tá? De aço não, aço é steel. She's made of iron, sir. É feito de ferro, senhor. I assure you. Eu te asseguro. Eu asseguro a você. She can. Literalmente significa ela pode. Você vai adaptar para ele pode, se referindo ao navio, né? Então, vamos lá, vamos entender a pronúncia disso aqui. She's made of iron, sir. I assure you. She can. She's made of iron. Preste muita atenção porque não é iron. Você nunca vai pronunciar iron. Você vai pronunciar I earn. I earn. Eu vou te ensinar a pronunciar essa palavra nesse exato momento. Vamos lá. Essa palavra, né, que você talvez pronuncie iron, você vai juntar duas palavras aí para você pronunciar ela, tá? Você vai juntar o I e depois você vai pronunciar a palavra earn. E você vai pronunciar dessa forma aqui, ó. I earn. I earn. E aí você vai pronunciar junto. I earn. Para quem não sabe, earn significa o verbo ganhar, de receber salário, por exemplo. Earn. Então, I earn. I earn. I earn. Esquece iron, tá bom? Até Iron Man, tem gente que fala, né? É Iron Man, ok? Então, she is made, ela é feita, né? Vamos traduzir para ele, é feito. Entenda que made é o passado do verbo make. Nós já falamos aqui que make significa criar, elaborar, fazer, começar algo do zero, produzir. Make. Por isso que você vê nos objetos escrito, né? Made in China. Quem aí nunca viu isso aqui escrito em algum objeto? Made in China. Significa feito na China, produzido na China, elaborado na China. Produzido. Enfim. Então, ele é feito de ferro, senhor. She's made of iron, sir. Olha só o jeito que ele pronuncia isso rapidamente, ó. Vamos lá. Uma frase colada na outra aqui, né? Vamos ouvir essas duas, né? A frase que ele fala que esse navio não pode afundar. Olha só. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. She's made of iron, sir. I assure you. Eu te asseguro. She can. Então, ele é feito de ferro, senhor. Eu te asseguro. Ele pode. And she will. And she will indica, né, claro, e ela vai. Não, mas você vai adaptar para e ele vai. She will está sendo usado sem o verbo, obviamente, se referindo ao verbo afundar. Will sink ou will founder. Nós apresentamos aqui dois verbos que são tecnicamente sinônimos, tá? Você pode usar founder para naufragar e sink para afundar. Essas duas palavras se referem ao verbo afundar. Então, founder, naufragar, sink, o verbo afundar.
Ok, gente? Bom, então, vamos lá. It is a mathematical certainty. It is a mathematical certainty. It is a mathematical certainty. Preste muita atenção. It is, isso é. Você pode adaptar para é. A mathematical, matemática, certainty. Então, é uma certeza matemática. Isso é uma certeza matemática. O que ele está dizendo aqui? Que não é uma suposição, não é uma argumentação, não é uma opinião, né? Eu não estou dando aqui a minha opinião que eu acho que o navio vai afundar. Não, é uma certeza matemática. Foi baseado em cálculos matemáticos. Ele está ali na mesa, aqui não dá para mostrar. Mas na cena, ele está ali com um projeto inteiro do navio. Ele analisa ali tudo que já entrou de água no navio e realmente definiu. É irreversível, realmente não tem como. É um cálculo matemático. It is a mathematical certainty, significa é uma certeza matemática. Ou seja, eu tô certo, né? Com base na matemática. Vamos aí revisar essa cena inteira até aqui. Vamos lá. From this moment, no matter what we do, A partir desse momento, não importa o que nós façamos. Titanic will founder. O Titanic vai naufragar. Naufragará. Eu peguei nesse verbo, né? Naufragará. É assim que se fala no futuro, tá? Naufragará. Eu falei errado várias vezes aqui já, né, gente? Bom, ainda bem que é aula de inglês, né? Mas é o verbo naufragar no futuro, tá? Parece um trava-línguas isso. Titanic will founder. O Titanic naufragará. O Titanic vai naufragar. But this ship can't sink. She's Mas esse navio não pode afundar. made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. Ele é feito de ferro, senhor. Eu te asseguro. Ele pode. E ele vai. It is a mathematical certainty. É uma certeza matemática. E aí vem a fala do Edward Smith, que é o capitão do navio, né? How much time? How much time? Significa quanto tempo. How much? Quanto? Time? Tempo. How much time? How much time? Quanto tempo? An hour. An hour significa uma hora. Como vocês podem perceber, ele não utilizou one hour. Ele usou o artigo indefinido, an. Então, an hour. Você vai pronunciar junto, tá? An hour, não é an hour. Você junta, unifica. Pronúncia conectada. An hour. Olha aí o jeito que ele fala. An hour. Percebam que ele olha para a mesa antes de dar a resposta. Ele tá olhando o projeto do navio que tá ali em cima da mesa, tá? Ó, ele olha o projeto todo e então ele diz... An hour. Uma hora. 2 at most. E no final ele conclui a cena dizendo 2 at most. Vamos entender então. 2, 2, at most é o jeito que você diz no inglês no máximo. 2 no máximo. Então ele está dizendo 1 hora, 2 no máximo. Bom, como nós sabemos, o Titanic afundou em torno de 2 horas e 20 depois que ele bateu no iceberg. Bom, vamos lá então, gente, ó. Vamos analisar aqui frase por frase, vamos repetir a pronúncia disso tudo e depois vamos assistir sem legendas. Eu gostaria que você comentasse aí se agora tá mais clara a compreensão, deu para entender as palavras que eles estão utilizando. Quando você entende todas as palavras que eles utilizam, obviamente fica muito mais clara a compreensão. Se você assistiu no começo aqui sem legendas e ficou chateado, de repente não entendi nada, mas na hora que eu vi com legenda em inglês eu entendia tudo. Se você preste muita atenção nisso aqui. Se você assiste com legendas em inglês e sem legendas, e você percebe que com legendas em inglês você entendeu muito mais, significa que das 4 habilidades, o ler, o escrever, o ouvir e o falar, a sua leitura está muito mais aguçada do que o seu ouvido. Isso é fato.
Dentro do inglês, você tem 4 habilidades para desenvolver: ler, escrever, ouvir e falar. São as 4 habilidades que nós trabalhamos dentro da jornada do Zero à Fluência, o meu curso do básico ao mais avançado, tá? Mas quando a gente fala aqui que o seu listening tá menor que a sua leitura, é porque você tá mais acostumado com o lado visual das coisas. Talvez você está muito habituado a assistir somente coisas com legendas. E talvez seja um desafio muito grande ainda se arriscar sem legendas. Existe um sabotador muito comum quando a gente vai assistir sem legendas. Você começa a assistir sem legendas, aí você pensa assim: pra que eu vou assistir sem legendas? Eu não vou entender nada. Bota a legenda aí, que seja legenda em inglês, tá, gente? Por favor. Legenda em inglês ajuda muito mais que legenda em português, tá? Enfim, quando você coloca a legenda, você percebe que você entende mais do que sem legendas, é um sinal claro de que a sua leitura tá mais evoluída do que o seu listening. O ponto que você tem que pensar é o seguinte: se imagine que em algum momento da sua vida você vai precisar se comunicar com alguém por telefone. Eu tive um problema essa semana com o meu Instagram e eu precisei entrar em contato com o Instagram. E aí eu liguei pra eles, né? Tem um número disponível lá na internet, né? Na página do suporte do Instagram. E eu entrei em contato com eles. E pasmem, eles falam 100% inglês por telefone. Eles dão aquelas opções de contato, de suporte. E ali, conversando em inglês, 100% inglês. E é interessante isso, porque você não tem leitura labial nenhuma. Literalmente, eu poderia conversar de olhos fechados, porque eu tinha que lidar apenas com aquilo que eu estava ouvindo. Quando você se prepara para esse tipo de situação, de você não precisar ler e entender apenas ouvindo, significa que você está evoluindo seu listening. É importante você prezar em ter momentos no seu dia a dia de você se desafiar a assistir sem legendas. Muita gente não gosta quando eu falo isso, mas é importantíssimo você se desafiar, você levar os seus ouvidos a desconforto, tá? Não espere resultados diferentes se você faz sempre o mesmo caminho, se você estuda sempre da mesma forma. Se você só assiste com legendas e você espera que um dia você vai assistir sem legendas e vai entender tudo, esquece, tá? Você precisa praticar sem legendas. Então, eu vou executar aqui pela última vez com legendas em inglês. E aí depois vamos assistir sem legenda alguma. Vamos lá, comente aí se faz sentido isso pra você. Let's go. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. How much time? An hour. 2 at most. Agora, para finalizarmos essa aula, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Comente, agora ficou mais clara a compreensão? Bora lá. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. How much time? An hour. 2 at most. E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como
destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá! É isso aí, se o seu anseio nesse ano de 2023 é aprender inglês, é dominar as 4 habilidades, o ler, o escrever, o ouvir, o falar, você que quer se tornar fluente, aprender inglês do absoluto zero ao mais avançado, a aprender a falar inglês de fato, a pronunciar com naturalidade, como esses personagens que você viu aqui nessa cena. Bom, se você tem esse anseio, essa vontade de aprender inglês, o inglês da vida real, o inglês não das escolas, o inglês quadrado, que só foca em gramática, não, eu tô falando aqui do inglês da vida real. Você que tem interesse em vir estudar comigo nesse ano de 2023, o mês de janeiro já passou, mas as inscrições ainda estão abertas para a jornada do zero à fluência. Nós abrimos uma opção de parcelamento de até 12 vezes de R$100 para você embarcar nessa jornada e começar a aprender o inglês da vida real e se tornar fluente em menos de 18 meses. É isso mesmo, nós temos casos reais de pessoas que aprenderam inglês em menos de 2 anos. Você precisa embarcar nessa jornada comigo. Então, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição do vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. Clique lá no link, apenas conheça a jornada. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, lá dentro dessa página tem um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp. Lá você vai falar diretamente comigo, ok? Eu vou esclarecer para você todas as dúvidas que você tiver sobre a jornada do zero à fluência. Não saia dessa aula, não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like aqui embaixo, de comentar o que você achou dessa aula e qual outra cena do filme Titanic você gostaria que nós trouxéssemos aqui para estudarmos juntos. Não se esqueça, me siga lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu ensinei ao longo dessa aula, manda mensagem lá pra mim. Muito obrigado pela sua atenção e tamo together. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do zero à fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do zero à fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do zero à fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!